Aí pessoal, beleza? Então estamos aí para trabalhar mais um livro que será cobrado na Federal. Esse aqui é o livro mesmo, que é o livro inteiro. Então gostaria que vocês prestassem muita atenção. Gerard Lebrun, no sotaque aportuguesado, mas no francês, Gerard Lebrun. Eu vou falar Gerard Lebrun aqui, beleza? Gerard Lebrun, para ficar bem claro para vocês. Bom, o que é poder? Poder no sentido, evidentemente, político da questão. Um livro bem interessante, curto. Eu posso disponibilizar aí para vocês depois, tal. Já disponibilizei para o pessoal que está tendo aula aí online, então se liguem, vamos lá. Então, a primeira parte, o livro é dividido em 5 partes, capítulos, podemos dizer assim. A primeira parte tem por título a apresentação do monstro. E aqui é muito interessante, se vocês prestaram atenção na aula de Aristóteles, o conceito de potência e ato, ou potência e atualidade. Para Gerard Lebrun, o poder precisa de algumas características para ser exercido. A primeira característica, ou primeiro conceito para entender o poder é o conceito de potência, que seria capacidade de efetuar um desempenho determinado, ainda que o ator nunca passe ao ato. Isso aqui é Aristóteles, básico. Ou seja, nós temos potencial a fazer alguma coisa, mas a atualização desse potencial, que seria esta realização dessa alguma coisa, só será efetivada quando esta coisa se realizar. Deixa eu tentar dar um exemplo básico aqui, por exemplo. Uma semente de maçã. Não sei se é semente de maçã, uma semente de maçã ou de laranja, por exemplo. Uma semente de laranja pode virar um pé de melancia? Não tem como, é óbvio que não. Tá? Então uma semente de laranja só pode virar uma laranjeira. Então ela está em potencial, está tudo ali. Mas ela não vai se atualizar se ela não cair na terra, se ela não fertilizar, se ela não germinar, a árvore crescer, etc. E tal. Então ela precisa de um processo para essa potência ser colocada em prática. Então, para ela ser a potência ser atualizada no efeito que ela pode gerar, ou seja, para ela ser causa de um efeito que só ela pode gerar, é necessário outros mecanismos. Mas para entender o poder, é preciso entender que no poder há necessidade de potência. É preciso ter potência para exercer o poder. Muito bem, é necessário ao poder a disponibilidade de recursos para exercitar esta potência. Para essa potência se transformar em ato de potência, é necessário os recursos necessários. Entre esses recursos estão a força. Não significa necessariamente a posse de meios violentos de coerção, mas de meios que permitam influir no comportamento de outra pessoa. Então, tanto em ditaduras escancaradas, tá? Fascismo, nazismo, comunismo, coisa do tipo, é usado a força para impor sobre uma determinada população aquela potência. Mas mesmo em regimes democráticos, liberais, o Gerard Lebrun vai dizer o quê? Ele disse no seu livro, melhor dizendo, porque já escreveu o livro, né? Vai dizer. Escreveu o livro e ele disse que é necessário força. Só que essa força necessariamente não é uma força coerciva, violenta, despótica necessariamente. Pode ser a força da lei. Pode ser a força da lei literalmente consensual, que foi criada com o consentimento da população muitas vezes, por pessoas eleitas. Então, mas de qualquer forma, não sou padeiro, de qualquer forma, é necessário a força para aquela potência ser atualizada. Muito bem, então a força é um elemento canalizador da potência, é o que direciona essa potência a ser efetivada. Isso tem que ficar bem claro. Muito bem. Aí nós temos um ato político. A política, portanto, seria a atividade social que se propõe a garantir pela força, fundada geralmente no direito, a segurança externa e a concórdia interna de uma unidade política particular. Então você tem a potência, você tem a força. Normalmente, através do direito, das leis, do direito de ir e vir, certo? Direitos e deveres, para que essa potência seja efetivada. Eu espero que esteja sendo claro, tá? Então, lembre sempre, potência, força, gera política. Muito bem. Aí nós teríamos o poder, de fato, pronto a ser efetivado, que seria a potência consolidada pela força.
Nossa, tem umas estrias aqui, foi mal. A potência consolidada pela força. Pois bem, o poder necessariamente pressupõe uma situação hierárquica. Se A exerce poder sobre B, significa dizer necessariamente que A está em posição superior a B, necessária superioridade de um para com o outro, seja dada legalmente, legitimamente falando, seja imposta. É necessário a autoridade sobre alguém. Muito bem. Por mais que haja uma relação amistosa entre A e B, no caso de boas, certo? Um sempre exercerá poder sobre o outro. Então é necessário essa relação de dominação. Essa dominação é um monstro. Monstro no latim, mostrar. É o que se mostra desta relação de potência. É um monstro, é o mostrar ao qual se refere o autor do título desta primeira parte. É assim que se mostra o poder. Potência canalizada pela força, transformada em política, gerando poder. Ok? Monstro, mostrar o poder. A segunda parte se chama o Leviatã contra a cidade grega. Leviatã, o monstro que emerge do mar para dominar todas as coisas, etc e tal. Fazendo inclusive um trocadilho com o livro do Thomas Hobbes também, né? Que dizia que o Leviatã, o Estado tal, era necessário, que a coisa era toda, você sabe, a questão do Thomas Hobbes lá. Muito bem. Mas o que tem a ver com a cidade grega? A questão é a seguinte. Fora da sua esfera e da sua família, o homem não é mais aquele que participa da cidade, ou seja, da polis, que os gregos tinham a polis, a cidade, como um bem comum. Então, por isso que na democracia ateniense, todos aqueles que eram aptos a serem cidadãos, não eram todos, evidentemente, podiam participar da política, mas viam a política e o poder como um bem comum, para que todos fossem beneficiados ou coisa do tipo. Lógico que não era perfeita, mas essa era a ideia. Agora não, o camarada pertence a uma sociedade, isto é, ao conjunto de relações jurídicas e econômicas que os indivíduos ou os grupos estabelecem entre si. Ora, a societas, a sociedade não é a cidade mais. Então não é o bem comum mais objetivo. No Estado moderno não é o bem comum, certo? Até mesmo no contemporâneo, segundo Gérard Lebrun, não é o objetivo principal. É um conjunto de atividades que não tem por objetivo o bem comum e que apenas precisam exercer-se no quadro da paz. Isso aqui já foi referido por São Tomás de Aquino, inclusive o Gérard Lebrun, ele cita o São Tomás de Aquino já na Idade Média, que um período que já tinha sido modificada toda aquela concepção grega de bem comum. Então, desde o período medieval, até talvez um pouco antes, a ideia já era mais ordem social do que bem comum, beleza? Então, a multidão, ou seja, as pessoas foram substituídas por um corpo a ser mantido, a ordem ser estabelecida. Ficou claro? Por isso o Leviatã contra a cidade grega, ou seja, um Estado que está mais preocupado com a ordem do que o bem comum, como era na polis grega. Espero que eu esteja sendo claro para que vocês consigam compreender. Porque se vocês conseguem compreender, eu estou sendo claro. Se vocês são claros, vocês conseguem compreender, vocês entenderam o que eu quis dizer agora. Não sei nem porque eu falei isso, mas vamos lá. Continuando. Bom, alguns pontos então, ainda sobre essa segunda parte aqui. O comportamento do soberano não pode frustrar a expectativa dos súditos de terem uma vida boa e cômoda, já que foi para isto que eles depositaram poder nas mãos daquele. E isso dentro de uma relação de Estado moderno onde haja ainda um consenso, né? Quando há a população outorga o poder nas mãos daquele que governa. A soberania não é apenas repressiva, mas também pressupõe uma espécie de cumplicidade entre o súdito e o soberano. Então a ordem é mais importante, certo? Se a minha vida estiver tranquila, beleza. A questão não é a questão do bem comum, mas é uma questão da manutenção do meu bem-estar e acaba sendo, de certa forma, o bem-estar de todos, não sei, parece contraditório o que eu estou falando aqui. Bom, vamos lá. A terceira parte do livro, o Leviatã e o Estado burguês, ou seja, esse poder, o monstro, o Leviatã, e o Estado burguês. Como que se dá as relações aí, então? Bom,
Ele faz uma análise, né, do politizar aristotélico, que se direciona para o bem comum, o grego lá, na antiguidade, e o politizar moderno, que é um direcionar-se para garantia da paz, mesmo que por força. Então, como eu havia falado, é mais importante a ordem do que o bem comum. Para Hobbes, o Estado é o núcleo político-social, diferente de Locke, que já é um dos que mais influenciaram, né, mais do que Hobbes até, parte das democracias liberais burguesas, em que o núcleo é o indivíduo, ok? Então é o indivíduo que importa. Muito bem. O cidadão, sempre que está aqui esse negócio de verdinho, mas vamos lá. O cidadão quer menos e menos dizer político enquanto participante do poder. Presta atenção. No Estado burguês, cada vez mais o indivíduo abre mão até da sua participação. Por incrível que pareça, participação efetiva. Ele vota, ele quer votar, ele quer opinar. Mas a participação dele em governar, o ato de estar num cargo, coisa do tipo, não é o mais importante, se a ordem for mantida. E cada vez mais o indivíduo político enquanto codificado pelo poder. Ou seja, embora não participe efetivamente, no sentido de governar, de ser membro do Estado, o mais importante é que ele se mantenha na sua função e o Estado se mantenha na dele, determinado inteiramente por ele e produzido por ele. Aqui é um ponto importante. Repolitização não é incompatível com apolitização. O que significa isso? Embora se fale de política o tempo todo no Estado burguês, embora se fale, se promova a política, vamos de segundo Gérard Lebrun, tá? Fique bem claro isso, tá? Então aqui, ó, embora se fale de política, opine sobre política, as pessoas comentem política como nós estamos vivendo no Brasil hoje, isso não significa uma politização. Pode estar ocorrendo uma repolitização, ou seja, muito falar de política, mas sem uma politização, ao contrário, uma apolitização. Ou seja, fala-se de política, mas não se participa da política efetivamente. Não se tem poder para modificar as coisas na nossa mão. Então nós podemos falar, mas a decisão é tomada por poucos lá em Brasília, seja lá o que for. É de certa forma, apesar de eles usarem esses clichês burguês, coisa do tipo, que já é cafona, hoje em dia é cafona ficar falando de burguesia, tá, pessoal? Mas de certa forma é interessante isso que ele faz aqui, essa análise. Realmente, muitas vezes as pessoas falam de política, mas o poder efetivo de transformar as coisas foge das nossas mãos. Então, repolitização não é incompatível com a politização. Pode ser um tema aí que caia na prova, inclusive. Esse paradoxo. Fala-se tanto de política, tanta informação sobre política, mas será que ela é efetivada? Bom, na quarta parte, ele chama isso de comédia liberal. O Thomas Hobbes disse que a soberania tem que ser do Estado, o Estado tem que ser poderoso. O Rousseau dizia que a soberania tinha que vir do povo. E o liberalismo, certo? Diz o seguinte: o Estado equilibrado pelas instituições, é necessário que haja um equilíbrio, certo? O Estado, as instituições formadas pelos cidadãos, etc. e tal, a rotatividade no poder, o respeito às leis consensuais, tudo isso seria um liberalismo político, um equilíbrio das instituições, para a diminuição do poder em uma só, mas que haja uma distribuição desses poderes por igual. Bom, isso seria, segundo o Gérard Lebrun, o François, é difícil, hein? Bom, uma comédia liberal. Por que seria uma comédia liberal? A consequência negativa da dominação dessa visão está no fato de que o Estado moderno é menos abertamente dominador, ou seja, explicitamente a gente não vê um autoritarismo, né, de muitos Estados. Porém, segundo ele é mais manipulador. O fato de explicitamente não ter uma arma apontada na sua cabeça ou na minha cabeça, ou não haja uma censura explícita, não significa que os nossos pensamentos, as nossas atitudes, os nossos comportamentos não estejam sendo direcionados. Então seria melhor até manipular e dominar sem ser necessariamente autoritário, ok? Explicitamente autoritário, manipulando seria melhor dominar dessa maneira, porque assim as pessoas acreditariam ainda estar vivendo uma liberdade quando estão sendo controladas. Paradoxos, né? Segundo ele, do Estado liberal. Bom, preocupa-se menos em reprimir a desobediência do que preveni-la, ok? Então, o melhor do que reprimir uma desobediência é você fazer com que as pessoas se comportem com disciplina achando que são livres, ok? É mais ou menos essa ideia, espero que vocês estejam compreendendo. Bom, isso seria um sistema disciplinar. Lembrem de Michel Foucault, né?
que escreveu o famoso texto dele, Corpus Docens, onde ele diz lá, né, que as instituições, os símbolos que são passados para nós vão controlando a nossa vida, etc. Pessoal, vocês não precisam concordar com isso aqui, tá? Isso é o texto do cara, é o que vocês têm que saber para fazer a prova, é isso que importa. Bom, a quinta e última parte seria o último chefe. Em outras palavras, mesmo em um regime político que se fundamenta em eleições, pode vir a ser uma tirania democrática ou tirania popular. Lembrando de Tocqueville, Alexis de Tocqueville, ok? Que escreveu considerações lá sobre a democracia na América, tal, onde ele analisa a diferença da democracia, entre aspas, francesa da Revolução, que nem democrática foi, né? E da independência dos Estados Unidos, tal, beleza? Então, se o cidadão não se importar com o bem comum, com a res pública, res pública, coisa do povo. Então, às vezes, segundo ele, uma sociedade democrática, na verdade, está estabelecendo uma tirania onde as pessoas não percebem que estão sendo manipuladas. Então, seria o último chefe. No entanto, isso também pode acontecer em ditaduras socialistas. E o interessante é que ele faz essa ponderação no livro. Não é, então seria o socialismo uma alternativa? Não necessariamente, porque se mostrou muitas vezes também autoritário. Não porque pregava a democracia, mas porque pregava uma tecnocracia exagerada. Ou seja, o Estado dominando tudo de vez daí no caso, né? Bom, União Soviética, China, coisa do tipo. Bom, é preciso reconhecer não só que não há comunidade sem soberania, como também que não existe poder soberano sem uma elite que domine. Embora ele faça todas essas críticas aí, é óbvio que não tem como não existir o poder, pessoal. O poder ele é necessário, sempre vai existir. Sempre vai existir aquele que domina e aquele que é dominado. Por isso, não há comunidade sem soberania, como também não existe poder soberano sem uma elite que domine. Em linhas gerais, ele teoriza sobre o poder. Ele não está propondo, tem que ser sempre assim é a melhor solução, vai ser sempre assim. Não, ele teoriza, é um ensaio sobre o poder, tão somente a obra dele. Mas tem que entender esses conceitos que eu trabalhei. Então, assistam de novo, revejam, leiam o texto, vocês podem tirar muito mais informações, inclusive. Beleza, galera? E assim nós concluímos. Se você não estudar, tome cuidado que a gente pode ir para as trevas. Eu não quero que aconteça isso com a gente. Deus abençoe a vida de vocês. Fiquem na paz. Até a próxima.